Você não é nada melhor do que nós, querido. Quanto de sua vida você criou para validar os pontos de vista de sua família sobre o que é possível e o que não é possível? Esse é bem o ponto de vista generalizado no mundo. Você não pode ir e ser diferente, especialmente não maior do que sua família foi. Você pode ser um pouco menor, mas você não pode ser maior. Você não pode ser mais livre de julgamento. Você não pode ganhar mais dinheiro. Você não pode desfrutar a vida mais do que sua família desfrutou, porque eles são o que lhe ensinaram a sobreviver nesta realidade. Ou você passa a sua vida inteira lutando e resistindo a qualquer ponto de vista que sua família tem, provando repetidamente que é exatamente como eles, apenas no outro lado da moeda da realidade deles. Quanto da sua vida você passou sendo pai, embora resistindo a ser seu pai, enquanto era seu pai, embora resistindo a ser seu pai? Quanto da sua vida você passou sendo sua mãe, embora resistindo a ser sua mãe, enquanto era sua mãe, embora resistindo a ser sua mãe? Tudo que mantém isso, você vai soltar tudo isso agora e destruir e descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Obrigada. Se você escolheu seus pais, você acha que estaria disposto a procurar ver que presente você recebeu escolhendo essas duas pessoas? Faça a seguinte pergunta: que presente recebi escolhendo essas pessoas como meus pais? Tudo que não permite que você veja os presentes que recebeu escolhendo os pais que escolheu. Você vai liberar tudo isso agora, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Obrigado. Um lembrete: o que você escolheu só porque você podia, que não fez sentido para ninguém mais, que é uma indicação para você do quanto você é diferente. Você vai reconhecer, por favor, que você criou uma realidade diferente do que apenas a que lhe foi dada quando criança? Você vai, por favor, reconhecer simplesmente o quanto você é extraordinariamente potente? E você vai reconhecer agora que é a sua escolha, não a maneira como foi educado, que determina sua vida e seu viver? E tudo que não permite que isso apareça para você agora, você vai destruir e descriar tudo isso? Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Obrigado. O que você gostaria de escolher agora como sua vida? Nota ao leitor: o caminho para a consciência. Você quer ter um mundo diferente? Saia do julgamento de você. Quando você parar de se julgar e parar de julgar todas as outras pessoas, você se torna a diferença e a mudança que desejou e talvez até mesmo pediu sua vida inteira. Você ser você. Quando você cria e gera um viver que é alegre para você, você é a mudança no planeta e você é o presente que cura o planeta. Se você já esteve buscando um caminho para a consciência, então encontrou. E não me refiro ao meu livro ou a Axis, refiro-me a você, sendo você. Não se trata de partir para realizar alguma tarefa impossível, com algum sonho impossível, em algum lugar impossível, onde você nem mesmo sabe o que é e não tem as ferramentas para isso. Não se trata de viver em uma caverna meditando a vida inteira. Não se trata de abandonar esta realidade, todas as coisas deliciosas e divertidas que você pode fazer, ter e ser aqui. Trata-se de viver com facilidade, honrando você mesmo e os outros, criando sua vida com tudo o que você gostaria de ter nela, tudo com um senso de facilidade, alegria e glória. Glória, expressão exuberante e abundância. É disso que se trata. Você tem as ferramentas. Você é as ferramentas. Agora é a hora, meu lindo amigo.
Tudo é escolha. Nota adicional ao leitor, de 2012. Sinto-me bastante pensativo, na expectativa da nova redação deste capítulo, de Sendo Você, Mudando o Mundo. Para reescrever esse capítulo, tenho que rever um assunto que imaginei ter deixado para trás há muito tempo. E, ao fazer isso, sou confrontado com o fato de como é diferente meu ponto de vista do mundo em comparação com o da maioria das pessoas que chamo de meus irmãos e irmãs nesse planeta, você. Anteriormente, para mim, este era um capítulo em um volumoso livro de possibilidades. Ter sobrevivido ao que vou descrever para você mudou minha vida inteira, literalmente. Mas ter que revisar o assunto a partir da perspectiva de contar o que ocorreu e o que eu aprendi com isso, para verdadeiramente descrever o que poderia ser possível para você, leitor, abriu meus olhos mais uma vez. Vou lhe contar um pouco mais antes de mergulhar no assunto em questão. Literalmente, 2 dias antes da versão em sueco do manuscrito de Sendo Você ir para a digitação, a editora me chamou para perguntar se podíamos retirar este capítulo do livro. Dizer que fiquei assustado é minimizar um pouco. Veja só, recebi centenas de e-mails de pessoas me dizendo que este capítulo, em sua versão anterior, tinha lhes dado uma perspectiva que literalmente salvou suas vidas. A resposta que dei à minha amável editora foi não. Mas, ouvindo-a expressar para mim suas razões para querer retirar o capítulo, compreendi que, no manuscrito inicial de Sendo Você, não dei informações suficientes a você, leitor. Compreendi também que minha razão para escrever este capítulo em primeiro lugar foi dar às pessoas uma perspectiva diferente, o que ele fazia. No entanto, outras informações eram efetivamente necessárias. Então, eu me propus a reescrever o capítulo, para torná-lo como queria que fosse quando escrevi o livro, mas que não fui capaz de fazer. Sim, eu mudo também. Compreendi que, muitas vezes em nossa vida, quando sobrevivemos a um evento com frequência, presumimos que outras pessoas terão as perspectivas que obtivemos como resultado desse evento. Embora as experiências de vida deles tenha sido bastante diferente da nossa, apenas parecemos presumir que outros veem o mundo como nós vemos em algumas maneiras fundamentais. Você imaginaria que, porque faço o que eu faço para viver, eu conheceria isso como a palma da minha mão. Por um lado, sim. Por outro, acabei de receber um enorme presente de conscientização. Felizmente, um presente que vai explicar de forma mais eficaz os assuntos potencialmente controvertidos neste capítulo. Além disso, este capítulo, se tomado fora do contexto do livro inteiro, poderia parecer grosseiro para as pessoas. Esse não era exatamente o efeito que eu buscava. Então, o que você vê diante de si é um capítulo de alguma forma diferente do que você teria lido se minha editora sueca não estivesse atenta a você e, no processo, atenta a todos nós. Além disso, na nova versão em inglês, este capítulo foi modificado a partir do final de 2012. Se você quiser ver o que dizia a versão anterior, sinta-se à vontade para obter uma cópia de segunda mão em algum lugar. Considere isso seu convite para ter uma conscientização totalmente diferente com relação a alguns assuntos muito controvertidos sobre os quais vinha ter uma perspectiva muito diferente. Tudo bem, meus lindos irmãos e irmãs, deste belo planeta que temos bastante sorte de chamar de lar. Aqui está. Nota ao leitor. Compreensão versus conscientização. Você compreende? Quantas vezes em sua vida você ouviu essa pergunta? Ou a fez? Por favor, dedique um momento para analisar isso. Você está tentando viver a sua vida a partir de um ponto de vista cognitivo,
Você está tentando compreender como isso funciona para acertar? A maioria de nós está. Aqui está outra possibilidade para você considerar. Isso não funciona. Começamos tendo o ponto de vista de que eu penso, portanto, eu sou. A partir disso, concluímos que escolha é cognitiva, mas não é. Escolhemos muitas coisas que não eram cognitivas e imaginamos que compreensão é conscientização, mas não é. Conscientização muitas vezes não tem compreensão nela, porque não tem ponto de vista junto dela, apenas é. Compreensão é inferior à conscientização. Compreensão é uma função da sua mente. Conscientização é uma função de você, o ser. Tentar viver nossas vidas a partir de um ponto de vista cognitivo das maiores limitações que temos. E, por favor, não tente entender isso cognitivamente. Apenas pergunte: é leve ou pesado para você? Capítulo 9. Se a morte fosse uma escolha e não um erro, você poderia então viver plenamente? Você estaria disposto a mergulhar no final profundo comigo por um momento, por favor? Mas isso pode verdadeiramente ir contra tudo que você acredita. Tudo bem, considere-se advertido. Espere um pouco e lembre-se. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Você percebe que morte e mudança são consideradas completamente erradas nessa realidade? Morte é percebida como uma das piores coisas que podem possivelmente acontecer a você. Por acaso, o mesmo acontece com a mudança? Quantas perguntas existem nesse ponto de vista? Nenhuma. E quando você não faz uma pergunta, você pode cortar sua conscientização de qualquer outra perspectiva possível. Então, quero saber o que poderia aparecer se não tornássemos errada a morte, ou a dor, ou a mudança. E, em vez disso, começássemos a indagar o que está realmente acontecendo aqui. Se tudo é uma escolha, pergunto como isso foi criado ou por que razão. Você vê como apenas fazer essas curtas perguntas pode abrir uma possibilidade totalmente diferente? Elas o afastam de conclusão onde não existe nenhuma outra possibilidade e permitem que as portas se abram para outras possibilidades. Consideremos algo tão horrendo quanto o 11 de setembro. Se você chegar à conclusão, isso é extremamente horrível, que conscientização poderia haver ali? Que possibilidades poderiam existir ali que você ainda não tenha considerado? As possibilidades estão ali, em quase todas as situações. Mas, para vê-las, você tem que estar disposto a buscá-las e pedir que apareçam. Como você faz isso? Fazendo perguntas. Ah, isso de novo. E se todas essas outras possibilidades fossem assim, como crianças pequenas, assustadas? O que quero dizer com isso? No mundo em que se vive atualmente, tentando se chegar a conclusões sobre tudo, essas possibilidades têm sido tão esquecidas, abandonadas e consideradas sem valor por tanto tempo, que estão agora escondidas. Elas não estão mais dispostas a sair e brincar, a não ser que você as busque e as faça saber que você está disposto a tê-las presentes em sua vida. Você realiza isso fazendo uma pergunta e depois ficando disposto a estar aberto para uma possibilidade totalmente diferente.
Essa parte é muito importante. Para que uma nova perspectiva, conscientização ou possibilidade venha para o seu mundo, você tem que estar disposto a permitir isso. Sim, você.